Oi! Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a minha leitura mais recente e que foi incrível e espetacular, que é A Princesa Prometida, do William Goldman. Pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter spoiler e eu quero conversar com vocês, eu quero compartilhar minha opinião e, se conseguir, convencer vocês a ler ele também, porque ele é muito, muito bom. Deixa eu explicar a situação desse livro pra quem não conhece, que nem eu fui às cegas para ele. Eu nunca tinha visto o filme, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história, então foi uma surpresa, foi um choque, mas foi uma descoberta muito legal. A Princesa Prometida, o livro original, ele foi escrito pelo S. Morgenstern e é um livro, um calhamaço com mais de 1000 páginas. E desde o início, o propósito dessa história era ser uma sátira da história do país do autor, que é Florim, né? E também o declínio da monarquia ali na época, tudo mais. E também, ao mesmo tempo, ser uma sátira do gênero de fantasia e de alguns clichês, né, desses livros no mesmo gênero. Daí o William Goldman, que é o nome que tá aqui na capa, ele conta que quando ele era criança, o pai costumava ler pra ele A Princesa Prometida, ele era super apaixonado, ele amava tudo mais. E só quando ele ficou adulto, que ele pegou o livro pra ele ler por conta mesmo, ele viu que o pai pulou um monte de coisa. E o pai contava só as partes que ele julgava serem as melhores partes do livro, sabe? E pulava todas as coisas entediantes. E o William explica pra gente que realmente o livro original, mais de 1000 páginas, ele tem um monte de capítulo que fica enrolando. Daí o que ele fez? Agora, quando ele já tá no primor da idade dele, ele foi lá e resolveu editar o livro e republicar só com as partes boas. Então é justamente o que tá escrito aqui. Versão só com as partes boas, editada por William Goldman. Então esse livro tecnicamente foi escrito pelo S. Morgenstern, então quando eu falar autor eu vou estar me referindo a ele, e foi editado pelo William Goldman. Quando eu mencionar editor, estou me referindo ao William que tá na capinha aqui. E sobre o que essa história trata, né? Vai contar sobre uma camponesa chamada Buttercup e ela acaba se apaixonando pelo rapaz que trabalha para os pais dela ali na fazenda, que é o Westley, e nessa paixão toda ele fala que ele vai viajar ao mundo, ele vai ficar super rico e ele vai voltar para buscar ela eventualmente. Só que daí ela ouve a notícia depois de algum tempo que ele partiu, que o Wesley morreu no mar, né? Na viagem dele, um pirata muito famoso acabou matando ele, e ela fica muito triste, e acaba a vida dela, não sei o que lá. E o príncipe daquele reino deles acaba descobrindo a beleza da Buttercup, e ele meio que obriga ela a ser a noiva e se casar e virar a princesa. Então ela vai porque, né, o amado dela já morreu mesmo. E daí essa edição aqui, ela é muito bacana porque ela tem os comentários do William Goldman, tem uma introdução muito legal, tem alguns extras no final depois, e ao longo da leitura ele vai explicando pra gente por que ele cortou isso, o que ele fez aqui nesse capítulo. Ele faz alguns comentários em relação a decisões do autor, né, por exemplo, e são muito divertidos. Logo no começo a gente já vai vendo qual foi o processo, né, toda essa história do pai, que o pai lia a história pra ele conta aqui no começo, nessa introdução, e você já tem uma noção muito boa do senso de humor do editor, e ele é muito legal, ele é muito engraçado, o humor dele combina bastante com o S. Morgenstern, com o autor, então meio que ficou bem harmônico assim, sabe? Em relação à história em si, ele tem um clima super leve, super bem humorado, e quando você vê, claro, você já tá dando risadinhas com as coisas que tá acontecendo. É importante deixar claro, como eu mencionei pra vocês, que esse livro é uma fábula escrita pra ser no formato da sátira, né, do humor, do cômico. Então o que ele acaba fazendo aqui é que ele é uma paródia de outras fábulas e de outras histórias de fantasia, e ele pega esses personagens que a gente já conhece de outros livros, que são meio clichêzão, sabe? Os arquétipos, os estereótipos que a gente tá acostumado a ver, ele joga tudo aqui nesse livro de uma forma bem escrachada, assim. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu prefiro quando os livros se levam a sério, sabe? Eu sou acostumado a ler só livros que estão se levando a sério, e quando eu pego um livro que ele mesmo se esculacha, sabe? Que ele tá ali pra te divertir, parece que eu tenho uma trava, e eu fiquei com medo quando eu ia começar esse livro, porque eu já sabia que era uma sátira, e eu fui meio assim. Mas, gente, logo no primeiro capítulo, logo no comecinho, eu já me senti em casa, assim, eu já consegui me encaixar super bem, eu consegui aceitar tudo isso, e achei muito engraçado, e dei risada. A leitura é super rápida, você mergulha de cabeça. Eu li isso aqui em 2 dias, tá? Ele tem 400 e poucas páginas, e ele é escrito meio que pra exagerar, sabe? A mulher aqui, a Buttercup, quando o amado dela morre lá, ela fica presa no quarto, daí ela sai do quarto depois de alguns dias e ela fala justamente isso aqui, ó. Essa mulher entendia a natureza da dor, e sob a glória das suas feições havia personalidade e um conhecimento genuíno do sofrimento. Eu morro porque é justamente isso que alguns autores fazem com os seus personagens, sabe? Eles querem criar todo aquele drama, todo aquele negócio, todo esse fato de que a mulher, o macho dela foi lá e morreu, então, nossa, acabou a vida dela, ela nunca mais vai amar novamente, sabe? Parece que ela morreu junto e ela depende daquele homem pra viver. Tem até uma parte quando ela tá ali se tornando a princesa, que ela passa pelo povo e ela passa com os braços abertos, aí o livro fala que, tipo, ela parecia o Messias. Eu achei isso muito engraçado. A ironia, assim, dá uma sensação de uma peça de teatro, parece que você tá lendo uma peça, e eu fiquei imaginando quão incrível seria ter A Princesa Prometida em um musical, por exemplo. Eu acho que serviria muito bem pro
pro teatro. Eu ri muito dos comentários do editor, porque soa meio chato você saber que ele vai ficar parando a história toda hora pra comentar. Mas os comentários dele são muito legais. Então ele fala, essa parte aqui eu cortei porque nós não somos adeptos ao masoquismo. Se você tem uma insônia incurável, vai lá e lê o livro original, sabe? Isso aqui não é pra você. Tem horas que ele fala que ele cortou, tipo, 105 páginas de uma vez e ele explica tudo o que aconteceu nessas 5 páginas em uma frase. E eu fiquei também um pouquinho preocupado com isso, tipo, 105 páginas vai contar bastante sobre os personagens. Será que a gente não vai perder um pouquinho do desenvolvimento deles? Será que não vai ficar alguma coisinha pra trás? Talvez eu não consiga me relacionar muito com esse personagem, porque realmente a gente não passou tempo com ele, não teve esse tempo pra aprimorar a tridimensionalidade do personagem. Mas não, gente, tudo que ele deixou aqui já é suficiente pra você conseguir mergulhar na história, pra você conseguir gostar e se importar com cada um deles. Todos os personagens são incríveis. A questão realmente é você confiar no editor, no que ele tá fazendo com esse livro, e você chega no final, é super satisfatório, e você vê que realmente você não perdeu nada, sabe? A história completa tá ali, deu pra entender, foi tudo bonitinho. Muito interessante o que ele fez aqui. Eu acho que eu nunca li nenhum livro parecido, nenhum livro que passou por esse processo, sabe? De 2 autores e tudo mais. Em certas partes, assim, não só os acontecimentos, mas algumas características de personagens, ele faz coisas que chega a beirar o absurdo, mas aí você ri muito porque você lembra de um outro livro que você leu que teve esse clichêzão, sabe? Mas o livro também não é só piada, não é só escrachadão. Ele tem alguns momentos, algumas cenas que são coisas sérias, partes que você de fato fica aflito, assim, você se preocupa com o que vai acontecer, e algumas até impactantes, assim, uns plot twists que dão uma dinâmica muito bacana, assim, pra história. A gente tem 3 personagens aqui, que é o Inigo, o Frezik e o Vizini. Eles são, tipo, 3 capangas aí, e a gente conhece um pouquinho do backstory do Inigo e do Frezik, então conta da infância deles, o que aconteceu com eles pra eles chegarem no ponto que eles estão hoje. E eu amei, essas partes foram as minhas favoritas do livro, quando tá contando sobre esses dois, porque são passados muito interessantes, e foi capaz de mudar a minha visão completamente, assim, que eu tinha sobre aqueles personagens. Toda a subestimação que eu tinha deles em relação à história passou a não existir mais, porque realmente eu entendi o propósito deles, foi muito, muito legal. Na real, todas as mini historinhas, todas as coisinhas que ele vai adicionando aqui e ali nesse livro, que são um pouquinho mais sérias, vão te deixando muito intrigado, e era 3 da manhã, eu não conseguia parar de ler, eu tava lendo com os olhos regalados, assim. Como o livro é editado só pra ter as partes boas, as partes interessantes, não tem momento chato, então sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu amo que ele brinca, assim, com os personagens chegando a mega conclusões do nada. O próprio final do livro, ele é meio Deus Ex, assim, algumas coisas acontecem de repente só pra avançar. E é aquilo que eu falei, sabe? Você vai lendo isso e você vai sacando qual a intenção do autor. Ele bate nessa tecla, assim, de que, é óbvio que esse tipo de história vai acabar com um final feliz, né? Até os 2 personagens, o Wesley e a Buttercup, eles conversam ali no meio e eles falam, a gente não vai morrer agora, porque nós fomos feitos para durar até o final, para chegar até o final, para não morrer aqui. O final do livro, os últimos 25%, assim, apesar de ter bastante coisa acontecendo, eu achei meio, né, assim, comparado ao resto da história. Na verdade, vamos ser sinceros, eu só fiquei emburrado porque não aconteceu o que eu queria. Eu fiquei igual uma criança bicuda. O que acontece? O autor, eventualmente, ele começa a ser mais cruel um pouquinho com a história. E o William, ele comenta isso, ele te avisa antes, ele fala, sabe, a vida não é justa, e essa é a intenção desse livro, essa é a intenção que o Morgenstern teve quando ele escreveu, é falar pra gente que realmente a vida não é justa, e se prepara, vai ter muita coisa ruim prestes a acontecer agora, a partir desse momento que você tá lendo essa anotação minha, e eu particularmente me apeguei tanto aos personagens que eu não quis aceitar essas coisas acontecendo com eles. Daí tem uns toquezinhos de magia ali no finalzinho também, que eu achei um pouquinho demais, porque a história toda não teve nada de magia, aí no final aparece de repente uma solução milagrosa. Eu entendi, claro, que eu tô comentando com vocês a intenção do autor, mas eu acho que não encaixou muito bem ali essa coisinha mágica. Ele fala muito, a grande mensagem desse livro, nessa coisa de que o amor vence tudo, o amor é mais forte, mas também ele incentiva a gente a pensar que os finais são sempre abertos para aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos tem muita influência em como a gente vê o mundo, em como a gente vê as situações, em como a gente vê os finais. Gente, é um livro muito bacana, é um livro que super vale a pena ler, se tornou um dos meus queridinhos. Daí eu assisti o filme, depois que eu li, né, porque eu não tinha assistido antes. Ele é mais corridinho um pouquinho, claro, né, é um filme, é uma adaptação, mas ele é super fiel, algumas falas são até, tipo, exatamente as mesmas. O livro, ele traz umas coisinhas a mais que eu senti falta ali no filme, então se você já assistiu, se você gosta muito da Princesa Prometida, dá uma chance pro livro, porque ele vai acrescentar, ele vai trazer coisas ali que são super bacanas e cenas que vão te deixar desesperado pra saber o que vai acontecer. Se você tem interesse em ler esse livro, vou deixar o link da Amazon aqui pra vocês conhecerem. Vocês comparem pelo meu link, já vai super ajudar o canal, beleza? Se você não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E tá chegando agora no canal, aproveita, se
inscreve, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!